O Giovanni D'Agostino, nós sabemos, ele é presidente do Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, né? O Sindiconta. E nós estamos aí tentando com ele agora fazer um programa, mostrar a importância, né, que essa entidade tem, e não só para aqueles que são associados, aqueles que vão se associar, porque tem muitas vantagens de ser associado ao Sindiconta, mas também para a sociedade. O sindicato faz um trabalho que, de certa maneira, ajuda a sociedade na essência daquilo que são as questões que dizem respeito à contabilidade das empresas e, portanto, à saúde das nossas empresas. Tem uma coisa nesse mês, né, Giovanni, que é a questão em que as empresas estão naquela opção para o Simples Nacional. Isso, naturalmente, exige uma série de cuidados. Então, Silvio Lopes, esse tema, ele, de certa forma, é intrigante e também importante, né? O sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo, né? Ele é muito caro e se faz a opção da forma de tributação para o ano inteiro no início do ano, né? Para as empresas que não estão no Simples, a opção da forma de tributação se dá pelo primeiro pagamento. O sujeito paga o primeiro do ano o imposto de renda e ali ele se vincula à forma de tributação ao longo do ano. Então não dá para errar, né? E o Simples também, né? As empresas elas fazem a opção pelo Simples no mês de janeiro, né? Então a empresa que não está no Simples e que quer entrar nesse regime unificado de tributação, o prazo para fazer a opção é até o dia 31 de janeiro, né? Faz a opção pelo site da Receita Federal, né? E feita a opção, então o sujeito fica obrigado, né, a pagar a tributação através do Simples até o final do ano, durante todo o ano calendário, né? E lhe fazer uma pergunta, né? O senhor acha que sempre é vantajoso entrar no Simples Nacional? Eu acho que nem sempre as coisas são 100% para cá ou para lá. É muito relativizado isso. Então, em tese, Silvio Lopes, deveria, sim, ser sempre vantajoso ingressar no Simples Nacional, né? Porque o próprio nome já diz, né? Um sistema simplificado, né? E unificado de tributação. Mas, tendo em vista a complexidade da área de tributação no Brasil, é sempre importante, né, fazer uma análise para verificar se é ou não vantajoso entrar no Simples Nacional. Então, dada a pertinência do assunto, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo de que nem sempre é vantajoso entrar no Simples Nacional. Quando foi instituído o Simples, algumas atividades estavam impedidas de pagar os impostos aí pelo regime simplificado, né? Basicamente, as atividades de profissão regulamentada, né? Essas atividades personalíssimas, né, de trabalho técnico, científico, não podia entrar no Simples, não é? E, então, houve um clamor, né, dessas corporações para entrar no Simples. E, depois de alguns anos, então, se não me falha a memória, foi no governo ainda do Lula, não me lembro se foi no governo do Lula ou já no governo da Dilma, mas alteraram a Lei Complementar 123 e possibilitaram, então, que os escritórios de atividade profissional pudessem ingressar no Simples. Mas o governo não dá ponto sem nó. E a reforma tributária, qualquer governo, não é para diminuir os impostos, sempre vai ser para aumentar. Normalmente é para aumentar, claro, né? Porque claro, se fizer uma reforma tributária para financiar um Estado inchado, a reforma tributária vai ser para angariar recursos para poder financiar esse Estado. A lei de Laffer não funciona aí, porque, na verdade, o Bolsonaro deu um exemplo muito claro, né, no seu governo, quando ele baixou o imposto e acabou aumentando a arrecadação. Exatamente, isso mesmo que aconteceu. Então, esses escritórios profissionais, né, organizados através de pessoa jurídica, foram, então, possibilitados ingressar no Simples, mas a carga tributária no Simples, para esses casos, recebe um tratamento diferenciado, de fato, né? Existe até uma tabela própria para dentro do Simples, com alíquotas majoradas, né? Então, eu vou lhe ser franco, Silvio Lopes, via de regra, para essas atividades profissionais. Quais são as atividades profissionais? As atividades profissionais, essas, personalíssimas, né, regulamentadas, auditoria, consultoria, gestão, até mesmo despachante, engenheiro, designer, perícia, o leiloeiro,
administrador, jornalista, veterinário, enfim, essas atividades, se elas quiserem entrar no Simples Nacional, né, via de regra elas vão pagar o Simples através do anexo 5 da Lei Complementar 123. E esse anexo 5, a alíquota mínima, a menor alíquota é de 15,5% sobre o faturamento. 15,5% sobre o faturamento para os escritórios que faturam até 180 mil no ano. Isso representa 15 mil por mês, não é? Esses escritórios, claro que a lei estabelece que se o sujeito, né, gasta mais de 28% com folha de pagamento de salários na relação com o faturamento, ele escapa dessa tabela e vai para uma tabela menor, não é? Mas é difícil que um escritório de profissão regulamentada, onde o trabalho fica concentrado no responsável técnico, consiga gastar, é complicado que consiga gastar 28% ou mais, né, da folha de salários na relação com o faturamento, né? Então, eu vim dar um exemplo para os senhores. Vamos imaginar aqui, vamos pegar uma faixa intermediária no anexo 5 dessa lei complementar, que vai de 360 mil até 720 mil no ano de faturamento. Isso representa a ordem de 60 mil por mês. Um escritório que fatura 60 mil por mês, ali nós temos uma linha mediana, né? A alíquota prevista no anexo 5 da lei complementar é de 19,5%. Né? 19,5% paga os seguintes tributos: o PIS, a COFINS, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição previdenciária patronal e o ISS-QN, certo? Então fica todos esses tributos unificados nessa alíquota de 19,5%. Pois bem, vamos imaginar que esse escritório, com esse faturamento na ordem de 60 mil por mês, não esteja dentro do Simples Nacional, seja tributado pelo lucro presumido, regime geral de tributação. Bom, nesse caso, sobre o faturamento, nós teremos a alíquota do imposto de renda ficaria em 4,8%, a contribuição social sobre o lucro líquido ficaria em 2,88%, o PIS e a COFINS ficaria em 3,65% sobre o faturamento, o INSS patronal, vamos imaginar que esse escritório gaste com folha de pagamento dos seus assistentes 3 salários mínimos por mês, né? Vai dar lá 3.900, tá? 1.300 o salário, 3.900, que é um valor razoável de folha de pagamento de salários para um escritório que fatura 60 mil por mês de atividade personalíssima, né? Então, nessa perspectiva, a alíquota sobre o faturamento ficaria em 1,3% do encargo previdenciário patronal, né? E esses escritórios de atividade personalíssima pagam o ISS-QN, um valor fixo para o profissional. Então vamos imaginar que esse escritório conte com 3 profissionais liberais que atuem para esse escritório. Então, esse escritório pagaria de ISS-QN fixo R$ 516, que é 172 por mês para cada profissional, e isso representaria 0,86%, né, sobre um faturamento médio mensal de 60 mil. Né? Então, se nós somarmos essas alíquotas que eu elenquei para os senhores agora, a alíquota ficaria em 13,49% do faturamento. Então, veja, somando todas as alíquotas, 13,49% do faturamento se esse escritório estivesse fora do Simples, né? E dentro do Simples, pagaria 19,5% de faturamento. Então, verifica que nessa análise superficial e rápida que nós fizemos agora, com elementos razoáveis, né? Se a empresa não estivesse no Simples, ou se esse escritório não estivesse no Simples, ele teria uma economia de 31%, né, com a carga fiscal. Seria vantajoso não aderir ao Simples. Seria, nesse caso, vantajoso não aderir. Daí a importância, não é? Perfeito, desse profissional, desse dono de escritório de profissão regulamentada, procurar um contador, né, para lhe fazer os devidos esclarecimentos e as análises. E isso é importante que tu diz aí, porque, na verdade, quando nós temos um problema de saúde, nós procuramos quem? Um médico. Quando nós temos um outro problema, digamos assim, de direito, procuramos um advogado. E quando nós temos um problema crucial para as empresas, para a saúde das empresas, temos que procurar e nos socorrer do conhecimento dos contadores. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui neste Momento Empresarial. Então tá, Silvio Lopes, um forte abraço aos telespectadores, aos senhores, à equipe do programa, né? Desejar um ótimo e abençoado 2023 para todos nós.